Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará, a nossa terceira aula. A gente vai iniciar fazendo a correção da atividade anterior, tá? Então é muito importante que vocês estejam com seus livros abertos. Vamos começar ali na página 9, a gente vai iniciar a correção do conteúdo do Ceará, mudou ao longo do tempo. Então logo ali na página 9, a gente vai ter a nossa primeira questão. Eu vou aproximar aqui para a gente poder ver. Certo. Olha aqui, acompanha a quantia. Na primeira questão diz o seguinte: responda os itens a seguir. Como se apresenta a imagem, a Praça do Ferreira na imagem 1 e na imagem 2? É o seguinte, na página 8, né, mostra duas imagens da Praça do Ferreira. Eu vou olhar aqui no meu livro para acompanhar. Tem duas imagens, não é? Tem uma imagem mais antiga da Praça do Ferreira, que diz aí que é de 1934, acompanha em quantia, na página 8. E na segunda imagem informa que é de 2017, né? O que está pedindo aí na questão? Para você dizer como se apresenta a Praça do Ferreira na imagem 1 e na imagem 2. Aqui a gente tem sugestão de resposta, ó. Na imagem 1, apresenta estruturas mais antigas, né, e poucos prédios, a gente pode citar assim. E na imagem 2, né, apresenta estruturas modernas, mais prédios e mais comércio, certo? Se você notou alguma outra coisa diferente nas duas imagens, se quiser colocar, pode colocar, tá? Aí é a sua análise, é você que vai observar quais são os elementos que tem de diferente. Aqui eu estou dando uma sugestão de resposta, tá bom? Na letra B, pergunta o seguinte: qual é a diferença de tempo entre as publicações? Olha só, se a primeira publicação, né, dessa primeira imagem aí é de 1934 e a outra é de 2017, se a gente fizer a contagem de 1934 a 2017, a gente vai ter uma diferença de 83 anos, certo? Ok? Olha aqui. Aqui na questão C, ele diz o seguinte: na sua opinião, o que mudou e o que permanece? É o seguinte, essa aí também é uma resposta pessoal. Você vai analisar as duas imagens, né? A imagem 1 e a imagem 2. E você vai dizer dessas duas imagens o que mudou. O que mudou na Praça do Ferreira da imagem 1 para a imagem 2. Dando uma olhada aqui na sugestão de resposta, deixa eu aproximar de novo. A gente vai ter aqui o que a gente tem de mudanças, ó. Acompanha aí e vê se vocês percebem as mesmas mudanças. A gente tem uma modernização das estruturas, né? A gente tem as estruturas mais modernas nessa imagem de 2017. Uma nova coluna da hora. Vocês lembram qual é a coluna da hora, né? Essa coluna grande que tem no centro da praça, que tem um relógio lá em cima. Vias asfaltadas e reformadas. A gente nota que ali na Praça do Ferreira vai ter vias asfaltadas e reformadas, novos prédios, né, comerciais. E o que permanece igual ali? A coluna da hora, não que ela permaneça igual do mesmo jeito, mas assim, há uma preservação da coluna da hora, né? Ela não foi derrubada e colocada outra coisa no lugar, ela só foi modernizada, mas permanece a coluna da hora. E arborização. Tia, o que é arborização? São as árvores, né, que formam ali a paisagem. Vocês percebem que tanto na imagem mais antiga quanto na imagem atual, né, essa coisa das árvores, né, na praça foi permanecida, né, foi conservada. Talvez não sejam as mesmas árvores, né, tenha mudado algumas árvores aí, mas foi preservado a existência das árvores na praça. Tá ok? Então vamos aqui continuar. A gente tem mais questões na página 10, não é isso? Exatamente, na página 10, mudanças e permanências no Ceará. Vamos para a página 10. Logo aqui na primeira questão, nós teremos o seguinte, lê aqui junto com a tia. Nossa cidade e nosso estado passaram por grandes mudanças. Uma delas foi a construção de prédios e vias urbanas.
Converse com os colegas e o professor. A. As ações do homem através do trabalho para o desenvolvimento da nossa cidade foram ações visando a preservação e a valorização do nosso meio ambiente? Justifique sua resposta. Então é o seguinte, o que está perguntando aí? Se todas as mudanças que foram feitas, elas foram feitas pensando em preservar o meio ambiente. Não precisa de pensar muito sobre isso para saber que não, né? A gente sabe que todas essas mudanças de desenvolvimento urbano acabam prejudicando o meio ambiente, porque são derrubadas árvores para que isso aconteça, né? Usa de asfaltos em lugares que era terra. Então, assim, tudo isso vai modificando o meio ambiente e trazendo consequências negativas. Então, a resposta primeira é não. Só que o que ele está pedindo aqui para justificar a sua resposta? Por que que não? Por que que o desenvolvimento, né, da nossa cidade não preservou o nosso meio ambiente, né? Porque o desenvolvimento provocou muitas mudanças, não é? Não foi preservado nada, provocou muitas mudanças, né? Muitas árvores foram derrubadas, muita da paisagem natural que a gente tinha aqui se acabou, não existe mais. Tanto que Fortaleza é considerada, por exemplo, se a gente falar só da nossa cidade, Fortaleza é considerada uma cidade 100% urbana, ou seja, não tem área natural em Fortaleza. Se não tem área natural em Fortaleza, então não teve preservação do meio ambiente. Deu para compreender? Essa seria uma sugestão de resposta, tá bom? Aqui na letra B, diz o seguinte: qual a sua opinião sobre a destruição das paisagens naturais e as consequências para a vida da população? Bom, aqui é uma resposta pessoal, você vai dizer qual foi a sua opinião a respeito da destruição da paisagem, tá? Mas, pensando aqui numa sugestão para vocês, quais seriam, né, essas consequências para a vida da população? A destruição ambiental, ela é prejudicial, principalmente para a população principalmente para a população, porque pode desenvolver doenças pela falta de água potável, por exemplo, e poluição do ar, além de diminuir os recursos naturais. Ou seja, né, a respeito da destruição da paisagem natural, ela é prejudicial, porque ela pode causar doenças, tanto pela falta de água potável, né, a gente não tem água própria para consumir, como pela poluição do ar, que afeta nossos pulmões e pode desenvolver doenças respiratórias. Além disso, diminui os recursos naturais, né, ou seja, os recursos da natureza, aquilo que a gente tira para consumir, certo? Aqui, gente, tem uma pesquisa, né, que fala o seguinte: que ações estratégicas do governo do estado, o governo do nosso estado promove para a preservação do meio ambiente. Traga as informações para combater em sala de aula. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá bom? A gente vai passar aqui logo para essa questão de reflexão, que é o seguinte. Vamos ler aqui contigo essa questão de reflexão. Ai, eu tô no meio. Pronto. As transformações que você observou na Praça do Ferreira são fruto de quais mudanças? Aqui é óbvio, né? Desenvolvimento urbano. A gente tinha uma região que tinha muito mais elementos naturais anteriormente, mas como foi se desenvolvendo a cidade de maneira urbana, né? Colocando elementos urbanos, essas mudanças foram acontecendo, foram tirando os elementos naturais, colocando elementos urbanos. Portanto, essa transformação, né, na Praça do Ferreira, ela é fruto do desenvolvimento urbano, certo? Sobre a pesquisa que eu falei para vocês que eu ia trazer mais informações, né? Voltando aí, peguem aí o livro, a gente lê de novo o que está pedindo na pesquisa, na pesquisa da página 10. Pesquisando para aprender mais. Que ações estratégicas o governo do nosso estado promove para a preservação do meio ambiente? Traga as informações para debater em sala de aula. Então, é o seguinte, o que está pedindo para vocês fazerem? Para vocês pesquisarem que tipo de medidas o governo adotou para melhorar a preservação, né, para preservar o nosso meio ambiente. Então, eu trouxe aqui algumas informações da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu fiz. Então, eu vou só ler aqui com vocês e vocês vão
né, fazer um link aí e conferir se vocês também encontraram as mesmas medidas na pesquisa de vocês, tá bom? Vamos começar aqui. A primeira medida é a seguinte: viabilizar parcerias entre o governo, empresariado e outros segmentos organizados da sociedade na implementação de ações de educação ambiental. O que está dizendo aí? Está falando sobre o governo e as empresas manterem uma parceria para que juntas possam tomar atitudes sustentáveis, certo? Atitudes que possam minimizar as consequências negativas no meio ambiente. Porque a gente sabe muito bem que as empresas poluem bastante, né? As fábricas, quando soltam fumaças, né, descarte de lixos de empresas em rios, né, em lagos, enfim. Então, essa parceria do governo com essas empresas ajudaria a diminuir esse tipo de atitude, né, que é o que eles chamam de educação ambiental, é quando você tem a responsabilidade de não poluir, né, de tomar atitudes para não poluir. Então, por isso que o governo acha que é importante fazer essa parceria, tá bom? Uma outra medida que a segunda é reconhecer a escola como fator de transformação, portanto, um espaço capaz de promover a conscientização necessária, a construção de uma sociedade justa para as presentes e futuras gerações. Então, o que está falando aí? Está falando da importância da escola para conscientizar, né, os alunos a ter atitudes sustentáveis, né? Basicamente o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está trabalhando sobre, está pesquisando, né, e estudando a respeito da preservação ambiental e vendo a importância disso, né? Isso no ambiente escolar. A gente está fazendo isso por meio de uma aula. Então, entender que a escola ela é um lugar importante para conscientizar os alunos da importância de preservar o meio ambiente. Então, essa seria uma outra medida que o governo adotaria, certo? Uma terceira medida seria promover a compreensão da cidade como um ecossistema construído, mostrando a necessidade de se compatibilizar a vida urbana e qualidade ambiental. Então, nessa segunda aqui está falando sobre conscientizar as crianças, né, os alunos na escola. Aqui já está falando de conscientizar a população, né, da cidade, conscientizar a população da cidade de que ela é responsável também por preservar o meio ambiente, né? E aí está falando, né, de uma maneira de equilibrar a vida urbana, né, de manter uma vida urbana com elementos urbanos, continuar desenvolvendo a cidade urbanamente, mas preservando a natureza, certo? E aqui por último a gente tem estimular a pesca responsável através de mecanismos locais de gestão. A pesca, gente, muitas das vezes ela acaba sendo prejudicial, porque a pesca em excesso pode acabar colocando uma espécie em extinção. Se tiverem vários pescadores pescando muito uma espécie, né, pescando excessivamente, essa espécie pode acabar. E toda espécie que acaba morrendo acaba trazendo uma consequência negativa para o planeta. Porque todas as espécies precisam existir para que o planeta funcione, né, de maneira saudável. Então, isso de estimular a pesca responsável entender até quando se pode pescar, né, uma quantidade que se pode pescar, uma quantidade que não chegue a ser prejudicial. É isso que ele está falando aqui dessa medida que a gente viu, certo? Não sei se vocês encontraram as mesmas medidas, mas a gente viu aqui uma comparação e deu uma ideia de mais ou menos o que seriam essas medidas que o governo poderia adotar para ajudar na preservação ambiental, certo? Se você já terminou a sua correção, você não tem mais nada para você ver na correção, né? Então a gente vai prosseguir. Se ainda precisa dar uma olhada em alguma coisa da correção, pausa o vídeo ou volta. E aí depois a gente dá continuidade, tá certo? Para quem já terminou, a gente vai dar início aqui no nosso novo conteúdo, que é a história no dia a dia, né? Na página 11 e página 12. Primeiramente ali na página 11, a gente tem as seguintes informações. Vamos ler junto aqui com a tia. Para entender as mudanças nas sociedades ao longo do tempo, os pesquisadores recorrem a uma disciplina chamada de história. As pessoas que se dedicam ao estudo da história são chamadas de historiadores. Cabe ao historiador estudar a história de sua cidade, do seu estado, do seu país e de todas as sociedades.
Na verdade, o trabalho do historiador é o de contar, interpretar e explicar a história. Não podemos esquecer que as mudanças e permanências na sociedade são também um dos objetivos de estudo da história. Compreendendo as permanências e as transformações do modo de vida social, cultural e econômico do lugar onde vivemos, conhecemos o modo de viver e de pensar da sociedade da qual fazemos parte. Então, o que está falando aqui sobre a história e o historiador? Está falando da importância da história, de estudar a história, né? E de existir esse profissional que pesquisa para que a gente possa entender como uma sociedade funciona, como determinada cultura funciona. É muito importante a gente aprender coisas novas com outras culturas, porque muitas das vezes um povo, uma sociedade desenvolve alguma coisa que talvez a gente possa aproveitar e que possa ser útil para a gente, né, de uma maneira legal, de uma maneira positiva. Mas não só isso, mas também para se ter conhecimento mesmo, a gente entender o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro, né? O historiador, ele faz essa função de unir os lugares, né? É através da história que a gente consegue compreender um pouco da cultura de alguns países da Europa, de países da Ásia, né? De lugares bem afastados, de civilizações antigas. Então, é através do historiador que a gente consegue se conectar com os outros lugares do mundo, certo? Continuando aqui. História é a ciência que explica as transformações ocorridas nas sociedades ao longo do tempo. Por isso, estudar o passado da sociedade cearense é muito importante para entendermos a situação atual do nosso estado. Além de entender o presente, a história permite conhecer outros povos, outras sociedades e vivenciar outras experiências, o que amplia nossa visão em relação às outras culturas. E quando conhecemos outros povos, outras formas de viver, aprendemos que todos são importantes para a construção da nossa história, por isso todos merecem respeito. Então aqui está só reforçando o que eu acabei de falar, né? Que a história, ela nos conecta com as outras sociedades, né? É através da história que a gente consegue conhecer um pouco sobre o que acontece nos outros países e o que aconteceu alguns anos atrás. Também é através da história que a gente consegue perceber o que mudou, né? Por exemplo, se a gente está estudando sobre a história do Ceará, a gente está aprendendo como era o Ceará antigamente, né? Através da história, a gente está vendo como ele era e está vendo e vendo como ele é agora. Então a gente consegue perceber o que mudou e o que permaneceu também, certo? E tudo isso, todas essas informações, quem nos dá é a história, certo? As lembranças do passado, certo? Vamos dar uma lida aqui. Deixa eu só passar aqui o meu livro, página 12, texto 2, lembranças do passado. Vamos ler aí. A memória é o poder que temos de trazer para o presente as experiências e os sentimentos do passado. Essas lembranças podem surgir a qualquer momento e costumam ser mais fortes quando estamos diante de alguma coisa que foi marcante naquele tempo que já se foi. Uma canção que nos fazia dormir, um doce da casa da vovó, a fotografia de uma festa de aniversário. A memória, portanto, traz o passado até o presente. Então, aqui está falando sobre memória. A gente acabou de ver sobre história como uma matéria de estudo, né? Como profissão também, como matéria de estudo. E aqui está falando sobre memória. Se vocês bem sabem, a gente só consegue descobrir coisas sobre a nossa história graças à memória de algumas pessoas, né? Porque são pessoas que chegaram a escrever coisas que aconteciam em determinada época. Então, ela guarda essas lembranças num livro, por exemplo, né, em pinturas, né, isso é uma maneira de registrar lembranças, digamos assim, mas nem sempre a gente vai ter essas memórias registradas, às vezes essa memória fica só com nós mesmos, né, e cada um de nós temos nossa história pessoal, né, cada um de nós temos nossas histórias e nossas histórias são feitas de lembranças, né, eu consigo lembrar de coisas que aconteceu quando eu era criança e coisas que me marcaram, e quanto mais eu vou ficando mais velha, mais eu vou acumulando experiências, mais eu vou acumulando história e eu posso contar sobre ela, eu posso chegar e contar como foi a minha história, né, posso contar a partir dessas lembranças importantes que eu guardo.
e todos nós guardamos, não é isso? Aqui, gente, tá falando sobre pesquisa da página 11, tá? Voltem aí na página 11 pra gente dar uma lida nessa pesquisa. Já estão na página 11, bem aqui tem dizendo o seguinte, ó, pesquisando para aprender mais. Olha aqui, pesquise sobre as mudanças sofridas ao longo do Estado em relação a transportes, alimentação, meios de comunicação, vestuário e outros. Traga as informações para compartilhar em sala de aula. O que vocês vão pesquisar então? Vocês vão pesquisar as mudanças no estado do Ceará, né? Em relação a transporte, o que mudou em relação ao transporte, o que mudou em relação à alimentação, a comunicação, a vestimentas, enfim, vocês vão pesquisar quais foram as mudanças que ocorreram no estado do Ceará, certo? Na próxima aula a gente vai dar uma lida nessas pesquisas, né? Eu vou ler, aí eu vou fazer a minha pesquisa, vou trazer para vocês e a gente vai compartilhar. Vocês vão, à medida que eu vou lendo, vocês vão acompanhando junto com a pesquisa de vocês. Vamos ver se a gente pesquisou, se a gente encontrou as mesmas coisas, as mesmas características, tá bom? E na página 12 e página 13 a gente tem a nossa atividade, né? Nossa atividadezinha que é até curtinha, tá bom? É o seguinte, na página 13, onde tem dizendo, agora você é o historiador, tem uma atividadezinha de construção de mural e roda de conversa. E lá embaixo tem uma pergunta para vocês responderem. É o seguinte, nesse caso não precisa fazer o que está indicando aqui. O que a gente vai fazer? Você vai simplesmente procurar um álbum da sua família, né, dar uma olhada nas fotos e a partir dessas fotos você vai conseguir responder essa pergunta aqui embaixo. A última pergunta que tem lá embaixo, ó. As fotografias o ajudaram a descobrir o modo de vida de sua família? Por quê? Então, você vai dar uma olhada nesse álbum de fotografias, certo? E vai descobrir o modo de vida de sua família. Você vai dizer, na verdade, se você conseguiu descobrir como é que a sua família vivia antigamente e, né, comparação com ao modo como ela vive hoje, certo? Não precisa fazer o mural, só precisa dar uma olhada nessas fotos, tá bom? No álbum de vocês. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo, tá morrendo de saudade, então se cuidem, tá bom? E até a próxima aula.